Encomendas atrasam, protestos de trabalhadores e pressão política maciça para sair da China. Esta é a realidade da Apple, que teve tantos problemas com a sua fabricação que eles estão até pensando em sair da China. As capacidades de fabricação da China já foram consideradas como uma das maiores vantagens empresariais, mas esta mesma força evoluiu para uma dependência problemática, colocando a Apple numa situação muito grave. É difícil entender por que a Apple se tornou tão dependente da fabricação chinesa, mas a pergunta que surge de verdade é: o que tornou a China tão atrativa para os líderes da Apple? Vamos entender como tudo começou. Foi na década de 1990. A Apple produzia a maioria de seus produtos lá nos Estados Unidos. Mas isso mudou quando Tim Cook entrou na empresa. Cook começou na Apple em março de 1998 como vice-presidente sênior de operações globais. Steve Jobs precisava dele para resolver um problema crucial. A Apple estava prestes a lançar o primeiro iMac. Esse lançamento era o primeiro grande evento da Apple desde que Steve Jobs retornou à empresa após um afastamento de 11 anos. Jobs estava confiante que o iMac seria um sucesso. Então ele precisava ter certeza de que a Apple poderia lidar com centenas de milhares de pedidos durante as férias. A solução que Tim Cook encontrou foi ligar para empresas de transporte aéreo e adiantar a compra de remessas no valor de 100 milhões de dólares. Isso foi um grande risco, porque se o lançamento do iMac tivesse sido um fracasso, ou tivesse pelo menos tido um mau desempenho, a Apple teria perdido muito dinheiro com as remessas já pagas. Se as coisas tivessem ocorrido mal, Steve Jobs provavelmente ia demitir o Cook. A aposta dele ia ser um prejuízo, mas não foi assim. O iMac teve um enorme sucesso e a Apple foi uma das pouquíssimas empresas de computadores que conseguiu atender todos os pedidos da temporada de férias. Essa decisão inicial arriscada fez de Tim Cook o herói aos olhos de Steve Jobs. Após anos de luta para melhorar a cadeia de suprimentos, a Apple finalmente tinha alguém com habilidades e disposição para assumir riscos e expandir verdadeiramente o negócio. Cook ganhou a reputação de ser incansável, chamando a atenção para a importância do estoque e trabalhando incansavelmente para tornar a cadeia de suprimentos da Apple mais eficiente. Ao longo dos anos, Cook otimizou as operações da Apple lá nos Estados Unidos. No entanto, à medida que os produtos ficaram mais compactos e exigiram fabricação mais especializada, Cook percebeu que a Apple estava se destacando dos concorrentes. Quando ele ingressou na empresa, apenas cerca de 3% das pessoas usavam produtos da Apple. Mas agora o iPod estava vendendo enormemente, com dezenas de milhões de unidades sendo vendidas a cada ano. A Apple, então, precisava destacar essa vantagem que ela havia construído. Mas, para fazer isso, era necessário expandir grandemente as cadeias de suprimentos. E foi nesse momento que a China entrou em jogo. Agora nós estamos no lançamento do primeiro iPhone. O iPhone estava prestes a ser lançado nas lojas quando Steve Jobs notou um problema significativo. Ele carregava um protótipo de iPhone no bolso e a tela ficava se arranhando. Em uma reunião, ele tirou o telefone do bolso e até pegou sua chave, simbolizando uma experiência comum dos usuários. Ele apontou para o fato de que muitos carregariam o telefone junto com as chaves, e a tela não ia poder ser vulnerável a arranhões. Jobs disse aos executivos que não queria vender um produto que se danificasse facilmente e exigiu uma tela de vidro perfeita. E eles tinham 6 semanas para fazer isso. Embora parecesse uma tarefa quase impossível, a Apple já é conhecida por enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Um executivo da Apple, então, foi enviado para a China, em Shenzhen, e instruiu a fábrica chinesa a começar a trabalhar. Imediatamente aquela fábrica mobilizou cerca de 8.000 trabalhadores para trocar todas as telas. Eles trabalhavam em turnos de 12 horas para cumprir o prazo. Em poucos dias, a fábrica estava produzindo mais de 10.000 iPhones com telas de vidro, todos os dias. Todo esse trabalho árduo valeu a pena. Com a capacidade de fabricação que a China podia oferecer, o iPhone se tornou o produto mais vendido da história. A capacidade que a China tinha de mobilizar uma grande quantidade de mão de obra deixou o país muito especial para a Apple e para outras empresas. Ao mesmo tempo, os salários na China são dos mais baixos do mundo, mas a decisão de onde fabricar os produtos não é uma equação tão simples para empresas como a Apple. Agora sim, afasta das fábricas chinesas. Agora, olha só isso aqui. Vamos pensar que você gerencia uma empresa que produz xícaras de café aqui no Brasil. Inicialmente, tudo parece bem, mas logo você percebe que está ficando para trás em relação à concorrência. Outras marcas conseguem cobrar menos que você e ainda assim ter uma margem de lucro maior que a sua. Diante dessa situação, você começa a explorar outras opções de fabricação que são mais econômicas. A China, então, se apresenta como a escolha mais lógica, dada a ampla experiência que os chineses têm em fabricação. Você visita, então, um fabricante chinês e vê a amostra do produto. Eles conseguem
conseguem replicar perfeitamente o que você está produzindo na sua cidade e estão dispostos a fazer isso por uma fração do custo que você tem. Parece a solução perfeita. Então você fecha o acordo, faz um pedido e começa a enviar os produtos para os seus clientes. Ninguém parece perceber a diferença. A sua margem de lucro começa a ficar igual dos seus concorrentes. E é aí que vem o problema. Um belo dia, o seu fabricante liga para você. E depois de uma conversa, você descobre que o fabricante também precisa ter lucro. O preço inicial que eles te cobraram era bom demais para ser verdade. Só que tem um problema. Eles não podem aumentar os preços e cobrar mais de você, porque senão você vai simplesmente levar seu negócio para outro lugar. Então, eles começam a buscar maneiras alternativas de aumentar os lucros. Isso pode envolver o uso de materiais mais baratos, como por exemplo, o plástico usado na xícara de café agora pode conter químicos tóxicos. Em alguns casos, o fabricante pode fazer mudanças sutis no design do produto. Por exemplo, você especificou que as paredes da tampa da xícara de café devem ter pelo menos 1 milímetro de espessura. Mas aí, com o tempo, o fabricante começa a enviar xícaras de café com paredes cada vez mais finas, economizando dinheiro nos materiais. Geralmente, não há sistemas para controlar a qualidade e prevenir esse tipo de situação. E se você ainda não está testando seus produtos em relação a substâncias químicas prejudiciais e o fabricante começa a substituir materiais de forma clandestina, é possível que passe anos sem você perceber nada. Essa tática de destruir a qualidade é frequentemente eficaz para os fabricantes da China que atendem empresas de menor porte. Com o passar do tempo, os produtos gradualmente vão se deteriorando. E desde que isso passe despercebido, os fabricantes aumentam seus lucros. Mas essa estratégia de reduzir a qualidade dificilmente ia ter êxito com a Apple. O iPhone é uma tecnologia muito complexa, então não adianta querer fazer pequenas mudanças invisíveis. A equipe de engenheiros da Apple adotou um conjunto rigoroso de práticas voltadas para a garantia da qualidade. Então, se os fabricantes da Apple quisessem aumentar os ganhos, eles tinham que usar uma alternativa mais sofisticada. Quase impossível, na verdade, de ser detectada pela Apple. Isso acontece porque empresas facilmente podem submeter seus iPhones a testes a fim de assegurar a utilização dos materiais corretos e o cumprimento das especificações apropriadas. A dificuldade aumenta ao tentar verificar se os produtos são fabricados de acordo com os padrões de direitos humanos. Ou seja, é fácil verificar os materiais, não é fácil verificar os salários. Daniel, isso que você falou chega aonde? Então nós chegamos ao trabalho escravo. Se um fabricante estiver vinculado a um contrato de preço fixo com a Apple e ele quiser ainda assim aumentar as margens de lucro sem reduzir a qualidade dos materiais, a única alternativa ia ser reduzir os custos da mão de obra. Nesse cenário, então, a maneira mais direta de diminuir os custos envolve trabalho escravo. Na China, existe trabalho forçado em Shenzhen, onde os indivíduos participam de programas estatais que também estão vinculados a campanhas de genocídio da China contra os uigures. Se você não sabe quem são os uigures representam um grupo étnico predominante na região de Xinjiang. Diferentemente das outras partes da China, onde a população é chinesa, com a cultura totalmente diferente, quase toda a China discrimina os uigures. Usando regras rigorosas e detenções em massa, o governo reprime a cultura deles, a religião e a identidade, dizendo fazer isso por segurança. O PCC, Partido Comunista Chinês, tem obrigado os uigures a trabalhar em fábricas onde a vigilância é intensa. Em média, cerca de 50 trabalhadores são monitorados por um supervisor. Além da supervisão presencial, também há monitoramento online. Os trabalhadores são obrigados a frequentar aulas de mandarim após o expediente, bem como sessões de doutrinação política. Essas fábricas são cercadas e contam com medidas de segurança rigorosas. É relevante destacar também que uma dessas instalações industriais pertencia à Foxconn e era chamada de Cidade do iPhone. Ali ficava a maior fábrica de iPhones do mundo. A Apple tem um protocolo para lidar com notícias negativas sobre as condições de trabalho nas fábricas que produzem os iPhones. Embora a Apple tenha se apresentado como uma empresa exemplar, essa imagem é apenas para fachada. A situação, então, foi abertamente denunciada e a empresa está planejando conduzir auditorias em sua cadeia de suprimentos para prevenir esses problemas no futuro. A Lynx Technology é uma das maiores fornecedoras chinesas da Apple. A empresa também fornece para Uber e para
a Amazon. Em 2020, essa empresa foi acusada de empregar trabalhadores forçados. Esses trabalhadores eram muçulmanos uigures, e eles foram transferidos para a fábrica lá de Xinjiang, uma minoria religiosa que é sistematicamente oprimida e perseguida pelo governo chinês. A Lynx Technology não é um caso isolado. Evidências continuam surgindo sobre os outros fornecedores da Apple também explorando trabalhadores forçados ou escravos em suas fábricas. A gigante da tecnologia nega constantemente as acusações. Recentemente entrou em vigor lá nos Estados Unidos a lei Uigur, de prevenção ao trabalho forçado e escravo. As empresas americanas agora têm que garantir que não haja trabalho forçado de chineses em suas cadeias de suprimentos. Só que aí em 2020 a Apple fez muitos esforços de lobby para enfraquecer essa nova lei. E não só a Apple, a Nike e a Coca-Cola também foram contra a nova lei, alegando que era difícil ou impossível implementar, mas a questão do trabalho forçado da cadeia de suprimentos não é o único problema. E aí nós chegamos no monitoramento e no roubo de dados. Para manter boas relações com o regime chinês, a Apple parece ficar cada dia mais flexível quando se trata de privacidade de dados e direitos humanos dos usuários chineses. Vamos conferir isso aí, ó. Em 2017 entrou em vigor na China a Lei de Segurança Cibernética, que obriga empresas estrangeiras a armazenar os dados dos usuários chineses dentro da China. Até então, os dados das contas da Apple eram mantidos lá no exterior. Isso não agradava o governo chinês. A Apple se viu diante de uma escolha: aceitar ou sair da China, que representa 1/5 da sua receita anual. Ou seja, eles não tinham escolha, né? Na região sudoeste da China, em Guizhou, a Apple abriu um centro de processamento de dados sob o nome de projeto Golden Gate. A partir de então, todos os dados do iCloud dos usuários chineses seriam armazenados aqui, incluindo contatos, notas, fotos, vídeos, calendário e até mesmo o e-mail do iCloud. O governo chinês frequentemente exige que as empresas que estão dentro da China forneçam dados pessoais para fim de aplicação da lei. As empresas chinesas são obrigadas a cumprir a demanda. Em países de direito, como a Alemanha, as autoridades de aplicação da lei precisam de uma ordem judicial formal para receber acesso aos dados pessoais. Mas na China, os juízes de aplicação da lei não são independentes, são só braço do governo. Opositores políticos são regularmente detidos, presos e opiniões críticas são praticamente proibidas. Tudo sob disfarce de julgamentos simulados. E como a Apple se posiciona no cenário, a bandeira emoji de Taiwan não está disponível. Os mapas no aplicativo Maps mostram Taiwan como parte da China. A Apple adaptou o slogan Made in Taiwan para componentes destinados à produção na China, ou agora dizendo Made in Taiwan, China. Até mesmo gravações pessoais de AirPods e iPads são censuradas. A SET investigou quais gravações são permitidas na China e quais não são. Conteúdo político é fortemente censurado, porque são contrários ao regime. A censura em produtos da Apple agora se estende além do continente chinês. Isso afeta gravações em iPads em Taiwan ou em Hong Kong. Em Hong Kong, a palavra liberdade de imprensa e o nome do artista e crítico do regime Ai Weiwei são proibidos. Em Hong Kong e Taiwan, nomes de políticos de alto escalão do PCC e órgãos estatais são bloqueados. A Apple não é obrigada a censurar essas gravações nesses territórios, mas mesmo assim ela faz. O foco foi na responsabilidade dos fornecedores e no relatório de progresso de 2022 sobre pessoas e meio ambiente na cadeia de suprimento das empresas, alegando que não houve nenhum caso de trabalho forçado identificado em mais de 1.100 inspeções internas e parcialmente não anunciadas no último ano. Sobre as preocupações com a privacidade de dados dos usuários chineses, a Apple se referiu a um comunicado de maio de 2021, afirmando que os dados dos usuários chineses são seguros, pois eles controlam as chaves digitais. A exclusão de apps da App Store é feita pela Apple para cumprir as leis chinesas. Perguntas sobre exclusão voluntária e censura política fora do continente chinês não são respondidas. A Apple é uma das empresas mais poderosas do mundo e se autodenomina defensora dos valores democráticos e de liberdade. Só que como ela tem dependência e interesse financeiro, ela está agindo como uma serviçal escrava do regime chinês. A Apple parece disposta até mesmo a aceitar trabalho forçado e escravo na cadeia de suprimentos para acessar o imenso mercado e mão de obra atraente da China. A empresa aparentemente está cada vez mais disposta a ceder dados dos usuários e a se submeter a formas extremas de censuras, apoiando símbolos imperialistas distorcidos. Até onde isso vai? Certamente a empresa tem que cumprir as leis chinesas para conseguir operar lá, mas a situação deixa um gosto bem amargo no marketing aqui no Ocidente. Se você curtiu a história não contada do iPhone na China, deixa um like e se inscreva. Pela sua atenção, muito obrigado. Até o próximo vídeo.